E aí galera, sucesso! Sou Gabriel, professor de Química, e hoje a nossa aula é a Introdução à Química Orgânica. Vamos estar iniciando nossos estudos da Química Orgânica, e o foco da aula será discutir quais foram os principais cientistas que contribuíram ali para chegar à definição atual do que a Química Orgânica estuda. Então bora para a aula! Bom, então vamos lá. O que a Química Orgânica estuda? A gente tem que pensar no nosso dia a dia, quando a gente vai ali jogar algum material no lixo, a gente separa geralmente em lixo orgânico e lixo inorgânico. Então, geralmente a gente coloca no lixo orgânico restos de materiais, como casca de fruta, enfim. E no lixo inorgânico a gente vai colocar ali geralmente plástico e outros materiais que não vêm de seres vivos. E o primeiro cientista que vai trazer essa ideia do que é compostos orgânicos foi o Bergman. O Bergman ele ali estudava com rochas. E nesses estudos com rochas ele percebeu que tinha ali vestígios de substâncias que vinham de seres vivos naquelas rochas ali. Isso era porque tinha fósseis ali de animais que ficaram por cima dessa rocha. Então deixava aqueles vestígios ali de materiais orgânicos. E aí o Bergman ele diferenciou as substâncias orgânicas das substâncias inorgânicas. Para o Bergman, substância orgânica é toda aquela substância que vem de algum ser vivo. E as substâncias inorgânicas são aquelas substâncias que vêm de algum mineral. Então essa é a classificação dele, diferenciando os tipos de substâncias orgânicas e inorgânicas. Então naquela época tinha uma crença muito forte que apenas seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas. Tanto é que Berzelius, que é o próximo cientista, ele traz a teoria da força vital. O que seria a teoria da força vital? Para Berzelius, apenas organismos vivos teriam uma força, que seria essa força vital, e essa força seria capaz de produzir substâncias orgânicas. Então, para Berzelius, de acordo com a teoria da força vital, apenas seres vivos poderiam produzir substâncias orgânicas. Então, basicamente, para os cientistas da época, seria impossível você produzir uma substância orgânica em laboratório. Mas aí, um aluno de Berzelius, que foi o Wöhler, ele fez um experimento que ele conseguiu produzir uma substância orgânica em laboratório. Olha o pulo do gato aqui. Ele pegou o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, que é um sal, e ele aqueceu o cianato de amônio, ele aqueceu esse sal. E ele reparou que o cianato de amônio, ele se decompôs, se transformando em uma nova substância, que é a ureia. E a ureia é uma substância proveniente dos seres vivos, de organismos vivos. Então Wöhler, pela primeira vez na história, ele conseguiu produzir uma substância orgânica em laboratório. Isso quebrava a teoria de Berzelius, que apenas seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos. Mas assim, o que a gente tem que pensar é que não é apenas esse experimento de produzir a ureia que já acabou de vez com a teoria da força vital. Na ciência, acaba demorando um pouco para entrar um consenso entre os cientistas, porque muitos deles vão defender ideias antigas. Então, apesar do Wöhler ter feito esse experimento de produzir a ureia, composto orgânico, em laboratório, demorou um tempo para entrar em consenso entre os cientistas que sim, seria possível produzir compostos orgânicos em laboratório. E aí, o cientista Kekulé, ele vai trazer pra gente a definição atual do que a química orgânica estuda. Para Kekulé, a química orgânica é o ramo da química que vai estudar os compostos que contêm carbono. Então, na química orgânica, o carbono será o elemento principal, porque toda substância que vem de seres vivos contém carbono como elemento principal. Então, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. Mas cuidado, porque é o seguinte, não é todo composto que tem carbono que é um composto orgânico, mas todo composto orgânico tem carbono. Então repara que tem algumas exceções. Então repara, monóxido de carbono, CO2 e carbonato de sódio não são compostos orgânicos. Então eles não são estudados pela química orgânica, e sim pela química inorgânica. Então o pulo do gato é pensar o seguinte, não é todo composto que contém carbono que é orgânico, mas todo composto orgânico contém carbono como elemento principal. E uma coisa muito interessante é que 98% dos compostos químicos que existem são compostos orgânicos. Então a maioria dos compostos químicos são substâncias orgânicas. Por isso que a química orgânica é uma área tão importante de estudo. Mas o motivo do carbono ser tão importante e do carbono conseguir criar várias substâncias diferentes, aí já é um tema para nossa próxima aula, que é as características do átomo de carbono. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo, se inscrever em Química com Biel para mais conteúdos e mais videoaulas de química. E lembre sempre, sucesso!